Riram dela por se casar com um pobre. Disseram que aquele casamento seria um fracasso, que amor não paga conta, que ela ainda ia se arrepender. Só que os anos passaram. E um dia ele voltou milionário. Mas não foi o dinheiro que calou a família inteira. Foi algo muito maior. O dia do casamento de Lorena deveria ter sido lembrado apenas pela delicadeza das flores simples, pelo brilho contido nos olhos dela e pela forma como Samuel segurava sua mão, como se estivesse segurando o futuro inteiro. Mas para a família Almeida, aquele casamento já havia virado motivo de vergonha antes mesmo de acontecer. Na casa de Célia, mãe de Lorena, a manhã começou com comentários atravessados. O vestido estava pendurado na porta do quarto, branco, discreto, sem bordados caros. Para Lorena era perfeito. Para Vanessa, sua irmã mais velha, era simples demais. Ela entrou no quarto, olhou o vestido de cima a baixo e soltou um sorriso pequeno, desses que fingem cuidado, mas carregam veneno. Você tinha mesmo que fazer tudo tão simples assim, Lorena? Lorena estava diante do espelho, prendendo os brincos pequenos que Samuel havia comprado com parte do salário do mês anterior. Não eram joias caras, mas ele escolhera com carinho. Ela ouviu a pergunta da irmã sem surpresa. É o casamento que a gente pode fazer, respondeu tranquila. E é o casamento que eu quero. Vanessa soltou uma risada baixa. Você fala como se pobreza fosse escolha romântica. Antes que Lorena respondesse, Célia entrou no quarto ajeitando a pulseira dourada. Estava elegante, mas a expressão dura destoava da roupa escolhida para a cerimônia. Olhou para a filha pronta para casar e, em vez de emoção, mostrou desapontamento. Ainda dá tempo de pensar melhor, disse. Casamento não é poesia, Lorena. Amor não paga aluguel. Lorena respirou fundo. Desde que anunciou que se casaria com Samuel, a família havia transformado cada encontro em julgamento. Para eles, Samuel era apenas um rapaz pobre, funcionário comum de uma transportadora, morando de aluguel em um bairro simples e sem sobrenome importante. Nada disso incomodava Lorena. O que a feria era perceber que ninguém tentava enxergar o homem por trás da condição. Na sala, Bruno, marido de Vanessa, falava alto o bastante para ser ouvido no corredor. Tomara que o noivo não chegue de ônibus no próprio casamento. Alguns parentes riram. Lorena fechou os olhos por um instante. O comentário atingiu mais do que ela gostaria. Não por vergonha de Samuel, mas pela crueldade gratuita. Ela se levantou devagar e saiu do quarto. Quando apareceu na sala, todos se calaram por um segundo. Bruno ainda sorria, segurando uma xícara de café. Pode continuar, disse Lorena, olhando diretamente para ele. Samuel pode até chegar de ônibus, mas pelo menos ele chegaria sem pisar em ninguém. O sorriso de Bruno enfraqueceu. Vanessa desviou os olhos. Célia, porém, se aproximou da filha com impaciência. Você está jogando sua vida fora por teimosia. Não, mãe, respondeu Lorena. Eu estou escolhendo alguém que me respeita. Célia balançou a cabeça. Respeito não sustenta uma casa. Lorena olhou para ela com tristeza, mas sem dúvida. E dinheiro sem caráter também não sustenta uma família. A frase caiu pesada na sala. Ninguém riu daquela vez. Bruno apertou a xícara com força, incomodado por ter sido atingido sem que seu nome fosse mencionado. Célia ficou imóvel, como se a filha tivesse desafiado todo o mundo de aparências que ela defendia. Poucas horas depois, Lorena caminhou até o altar simples montado no pequeno salão alugado. Não havia luxo, mas havia verdade. Samuel a esperava com os olhos marejados, usando um terno modesto. Ao vê-la, ele não reparou no vestido simples, nem nos olhares críticos da família dela. Reparou apenas nela. Durante a cerimônia, alguns parentes cochicharam. Vanessa comentou que tudo parecia improvisado. Bruno disse que, pelo menos, a festa combinava com o bolso do noivo. Célia permaneceu séria, como se estivesse assistindo a uma decisão equivocada se tornar oficial.
Lorena ouviu parte daquilo, Samuel também, mas nenhum dos dois soltou a mão do outro. Quando trocaram as alianças, Samuel falou baixo, só para ela ouvir. Eu ainda não tenho muito para te dar. Lorena sorriu, emocionada. Tem sim, você tem palavra, e para mim isso vale mais do que qualquer coisa. Do fundo do salão, Bruno observou a cena com desprezo. Para ele, aquilo era ingenuidade. Para Célia, era desperdício. Para Vanessa, era uma escolha que Lorena um dia lamentaria. Mas para Lorena, era o começo de uma vida construída sobre algo que sua família parecia incapaz de compreender. Não era sobre casar com um homem rico. Era sobre não vender o coração por uma promessa vazia de status. Os primeiros meses de casamento não tiveram nada de glamour. Lorena e Samuel foram morar em um apartamento pequeno no segundo andar de um prédio antigo, onde a pintura descascava em alguns cantos e o portão precisava de um empurrão mais forte para fechar. A sala era apertada, a cozinha mal comportava 2 pessoas ao mesmo tempo e boa parte dos móveis havia sido comprada usada ou recebida de doação. Ainda assim, havia paz. O sofá, gasto onde os dois jantavam assistindo televisão, parecia mais confortável do que muitas salas luxuosas onde Lorena crescera. A mesa simples da cozinha servia para café, contas, planos e conversas longas no fim do dia. As dificuldades existiam e eram reais, mas nunca vinham acompanhadas de humilhação dentro daquela casa. Samuel saía cedo para trabalhar em uma pequena empresa de logística, onde fazia de tudo um pouco. Conferia mercadoria, resolvia problemas de entrega, cobria faltas, organizava estoque quando necessário. Voltava cansado, muitas vezes com a camisa marcada de suor e o rosto abatido. Mesmo assim, ainda estudava à noite. Fazia cursos técnicos, lia sobre gestão, transporte, custos operacionais. Lorena o observava em silêncio muitas vezes, vendo o marido dormir sobre apostilas abertas na mesa. Você precisa descansar, dizia ela. Eu descanso depois que a gente sair do aperto, respondia, sorrindo. Lorena também trabalhava, fazia turnos longos em uma clínica odontológica na recepção, economizava o máximo que podia e aprendia a esticar dinheiro como quem aprende uma arte difícil. Eles não tinham luxo, mas tinham algo raro, parceria. Nos almoços de família, no entanto, nada disso importava. Célia perguntava se eles ainda estavam naquele apartamentinho. Vanessa comentava sobre viagens que parcelava em 12 vezes, exibindo fotos em praias caras, como se fossem troféus. Bruno fazia questão de perguntar a Samuel, diante de todos, se ele já havia virado patrão ou se continuava obedecendo ordens. Samuel raramente respondia. Comia em silêncio. Lorena percebia, às vezes, a tensão em sua mandíbula, o modo como segurava o copo com força contida. Mas ele nunca devolvia na mesma moeda. Na volta para casa, ela se irritava. Você devia responder. Samuel mantinha os olhos na estrada. Para quê? Porque eles passam dos limites. Ele demorava alguns segundos antes de falar. Quem precisa humilhar os outros para se sentir melhor já está mal demais. Lorena o amava ainda mais nessas horas. Os anos seguiram. Enquanto a família ostentava carros financiados, roupas compradas para impressionar e uma vida mais bonita nas redes sociais do que na realidade, Samuel continuava crescendo longe dos aplausos. Na empresa onde trabalhava, começou a ser notado pela capacidade de resolver problemas que outros ignoravam. Conhecia a operação por dentro. Sabia onde se perdia dinheiro, onde havia atraso, onde decisões ruins nasciam de quem nunca tinha pisado no chão de trabalho. Foi promovido. Depois, recebeu proposta de outra empresa. Recusou. Preferiu aceitar uma participação pequena na sociedade da primeira, quando o dono, já cansado e doente, reconheceu seu valor. Lorena foi a primeira a acreditar que aquilo poderia mudar tudo. Vai dar certo, disse quando ele contou. Samuel sorriu.
Pode demorar. Então a gente espera. E esperaram. Vieram meses difíceis, mais trabalho, menos sono, risco real de perder o pouco que tinham. Samuel saía antes do sol nascer e voltava quando a cidade já estava quieta. Lorena assumiu mais responsabilidades em casa, controlou gastos, vendeu algumas joias simples herdadas da avó, sem contar para ele no início. Quando Samuel descobriu, ficou chateado. Você não precisava. Precisava sim. Isso aqui é nosso. O negócio começou pequeno. Uma rota nova, um contrato modesto, depois outro. Samuel reinvestia quase tudo. Comprou caminhões usados, montou equipe confiável, tratou clientes com seriedade e funcionários com respeito. Onde muitos empresários cortavam o básico para lucrar rápido, ele fortalecia a estrutura para crescer sem quebrar depois. Enquanto isso, a família de Lorena continuava olhando apenas para fora. Vanessa trocou de carro 3 vezes em 5 anos, sempre financiado. Bruno falava como milionário, embora vivesse devendo favores e parcelas. Célia ainda perguntava com falsa inocência: "E o Samuel? Já ficou rico ou continua estudando?" Lorena já não se abalava como antes. Aprendera algo importante observando o marido. Nem toda vitória faz barulho enquanto está sendo construída. No 6º ano de casamento, Samuel chegou em casa mais cedo do que o normal. Sentou-se à mesa, em silêncio, e ficou olhando para Lorena por alguns segundos. "O que foi?" ela perguntou preocupada. Ele sorriu devagar. "Fechamos o contrato da região inteira." Lorena não entendeu de imediato, então ele explicou. A empresa que antes lutava para sobreviver, agora assumiria operações em 3 estados. O faturamento mudaria de patamar, o patrimônio deles também. Ela levou a mão à boca, emocionada. Samuel segurou a mão dela sobre a mesa. "Se eu cheguei até aqui, foi porque você ficou quando ninguém acreditava." Naquele momento, Lorena não pensou em dinheiro. Pensou em cada risada que ouviu e em como algumas pessoas confundem fase difícil com destino definitivo. A notícia da nova fase da empresa de Samuel ainda estava fresca quando o convite chegou. Era um envelope elegante, entregue por portador, com letras douradas e papel grosso demais para a simplicidade da mensagem. Célia faria uma grande festa de aniversário para celebrar seus 60 anos. O evento seria em um salão sofisticado, daqueles escolhidos mais pela aparência do que pela necessidade. Haveria jantar, música ao vivo, fotógrafo e lista de convidados, extensa o suficiente para impressionar pessoas que ela mal conhecia. Lorena segurou o convite por alguns segundos, em silêncio. Samuel, sentado à mesa da cozinha agora reformada, percebeu imediatamente o que aquilo significava. "Sua mãe?" perguntou. Ela assentiu. "E adivinha quem organizou tudo?" Samuel sorriu de lado. "Vanessa." Lorena abriu o convite e leu novamente. O texto era formal demais, distante demais, como se tivesse sido escrito para uma conhecida e não para uma filha. No rodapé, um detalhe chamou a atenção. Traje social. Ela soltou uma risada curta. "Claro." Samuel a observou com calma. "Você não quer ir." Não era pergunta. Lorena colocou o convite sobre a mesa. "Não sei se faz sentido. Faz anos que toda reunião naquela casa termina do mesmo jeito. Comentário atravessado, comparação, provocação." Ela respirou fundo. "Eu cansei de entrar em lugares onde já esperam que eu me sinta menor." Samuel permaneceu em silêncio por alguns segundos. Depois, recostou-se na cadeira. "Então não vai por eles." Lorena ergueu os olhos. "Vai por você." Ela franziu a testa. "Como assim?" "Você passou tempo demais deixando eles definirem o peso das coisas. Se quiser ir, vai porque é sua mãe. Se não quiser, não vai. Mas não decide pela humilhação antiga." A frase a atingiu mais do que imaginava. Porque era verdade. Durante anos, cada encontro familiar vinha carregado de uma expectativa ruim. Ela sempre entrava na defensiva, esperando a próxima ironia,
a próxima comparação com a irmã, a próxima pergunta venenosa sobre dinheiro. Samuel percebeu a hesitação dela. E tem outra coisa. O quê? A gente não precisa mais se esconder para ninguém se sentir confortável. Lorena o encarou por um instante. Havia algo diferente nele nos últimos tempos. Não arrogância, nunca seria isso, mas uma firmeza nova, serena, construída em silêncio. O homem que antes engolia ofensas por estratégia, agora continuava calmo, só que sem se curvar internamente. Você quer ir? Ela perguntou. Samuel respondeu sem demora. Quero que você vá em paz, comigo ou sem mim. Lorena sorriu. Então nós vamos. Nos dias seguintes, a festa virou assunto entre parentes e conhecidos. Vanessa fazia questão de divulgar tudo. Postava vídeos, escolhendo arranjos florais, testando maquiagem, mostrando a mesa de doces e comentando como seria um evento à altura da família. Bruno ajudava do jeito dele, espalhando comentários. Em um almoço na casa de Célia, onde Lorena não estava presente, perguntou em voz alta se alguém sabia se Samuel ainda usava o mesmo carro antigo ou se iria de aplicativo à festa. Alguns riram. Vanessa, mexendo no celular, completou. Tomara que a Lorena pelo menos compre um vestido decente dessa vez. Célia não repreendeu ninguém. Apenas ajustou o colar e disse: Eu só espero que ela não apareça com aquela cara de quem vive cansada. Para ela, cansaço e simplicidade sempre pareceram fracasso. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Lorena experimentava um vestido elegante e discreto diante do espelho. Nada exagerado, caimento impecável, cor sóbria, presença sem esforço. Samuel observava da poltrona da loja. Está bonito demais para a festa da minha mãe, brincou ela. Então está certo, respondeu ele. Você passou tempo demais se vestindo para caber no desconforto dos outros. Ela riu. Na saída, passaram em frente ao estacionamento onde o novo carro estava aguardando entrega. Não era extravagante, era sofisticado, limpo, silencioso, exatamente como Samuel gostava. Ainda me acostumo com isso, confessou Lorena. Samuel segurou a mão dela. Eu também. Na véspera da festa, ela recebeu mensagem da irmã. Não se atrase, vai começar no horário. Sem oi, sem carinho, sem nada. Lorena mostrou o celular a Samuel. Impressionante como algumas pessoas conseguem ser frias até digitando. Ele sorriu. Talvez seja esforço. No dia do evento, o salão estava cheio antes mesmo do horário marcado. Luzes bonitas, música suave, garçons circulando, convidados bem vestidos e conversas infladas por aparências. Célia recebia cumprimentos como se fosse dona de um império. Vanessa supervisionava tudo como produtora de um espetáculo. Bruno já contava histórias exageradas sobre negócios que nunca fechava. Em determinado momento, olhando para a entrada, Vanessa perguntou: Será que eles vêm mesmo? Bruno deu de ombros. Se vierem, devem chegar discretos. Gente sem dinheiro sempre prefere passar despercebida. Célia sorriu de leve, mexendo na taça. Lorena sempre foi teimosa, mas uma hora a vida ensina. Nenhum dos três percebeu que naquela noite quem seria ensinado não era Lorena. Do lado de fora, um carro elegante e silencioso parava diante da entrada principal. Samuel desligou o motor. Olhou para Lorena. Pronta? Ela respirou fundo, segurou a mão dele e sorriu. Agora estou... O salão estava cheio quando as portas principais se abriram. A música seguia suave. Garçons cruzavam o ambiente com bandejas impecáveis e conversas vaidosas ocupavam o ar. Célia ria alto perto da mesa principal, cercada por amigas que elogiavam a decoração. Vanessa conferia detalhes da festa como quem dirigia um espetáculo. Bruno contava vantagem para dois homens que claramente fingiam interesse. Foi então que alguns olhares se voltaram para a entrada, não por alarde, mas por presença.
Samuel entrou primeiro. Terno escuro de corte impecável, postura tranquila, passos firmes sem qualquer pressa. Nada nele gritava riqueza, mas tudo nele transmitia segurança. Em seguida, ele se virou e estendeu a mão. Lorena surgiu logo depois, vestido elegante, simples na medida certa, cabelo preso com delicadeza e uma serenidade no rosto que ninguém ali estava acostumado a ver nela. Não havia tentativa de impressionar, havia dignidade. Por alguns segundos, a recepção do salão ficou em silêncio. Vanessa foi a primeira a reconhecer a irmã. Seu sorriso congelou no meio do rosto. Bruno interrompeu a frase que contava. Célia estreitou os olhos, confusa. Não era apenas a aparência dos dois, era a forma como chegaram, sem hesitação, sem vergonha, sem pedir espaço. Lorena olhou ao redor com calma. Pela primeira vez em muitos anos, ela não sentia que entrava ali para se defender de ninguém. Entrava apenas como alguém que sabia o próprio valor. Samuel segurava sua mão com naturalidade. Um garçom se aproximou imediatamente. Boa noite, senhor. Posso ajudar? Bruno percebeu o tratamento e se apressou em se aproximar, como se precisasse recuperar o controle da situação. Samuel! Disse, forçando entusiasmo. Rapaz, quase não reconheci você. Samuel sorriu de forma educada. Boa noite, Bruno. Nada além disso. Bruno olhou rapidamente para o relógio caro no pulso dele, depois para o terno, depois para o carro visível pela entrada de vidro. A mente dele corria mais rápido do que a fala. Vanessa chegou logo depois, abraçando Lorena com uma intimidade que não demonstrava havia anos. Irmã, você está linda! Lorena recebeu o abraço sem hostilidade, mas sem se enganar. Obrigada, Vanessa. A irmã se afastou um pouco, examinando discretamente o vestido. Que bom ver vocês assim. Bem, a palavra assim carregava mais do que ela gostaria. Célia finalmente se aproximou. Parou diante dos dois por um instante, como se precisasse reorganizar tudo o que acreditava saber sobre a própria filha. Lorena, disse, tocando o braço dela. Você veio. Lorena sustentou o olhar. Você me convidou. Célia voltou-se para Samuel, agora sorrindo. Samuel, meu genro, quanto tempo? Samuel respondeu com educação. Boa noite, dona Célia. Nada nele soava ressentido, e isso desconcertava ainda mais. Se ele chegasse exibindo superioridade, seria fácil criticá-lo. Mas Samuel continuava o mesmo homem respeitoso de antes, apenas impossível de diminuir agora. Durante os minutos seguintes, a notícia se espalhou pelo salão sem que ninguém precisasse anunciar nada. Um convidado reconheceu Samuel de uma revista regional sobre empresários em crescimento. Outro comentou sobre contratos recentes no setor logístico. Um terceiro mencionou a expansão da empresa dele para outros estados. As conversas mudaram de direção. Onde antes havia curiosidade discreta, agora havia interesse aberto. Bruno reapareceu com 2 taças. Samuel, aceita um whisky especial? Trouxeram um excelente. Antes, ele mal oferecia um copo d'água. Samuel pegou a taça por educação. Obrigado. Vanessa puxou Lorena para perto de um grupo de amigas. Meninas, essa é minha irmã. Lorena quase sorriu diante da ironia silenciosa. Durante anos, Vanessa a apresentava apenas quando conveniente, ou evitava apresentar. Célia tentava compensar o passado com gentilezas repentinas. Perguntava se estavam confortáveis, se queriam sentar perto da mesa principal, se Samuel precisava falar com alguém importante que estava presente. Lorena observava tudo em silêncio, não com vingança, mas com lucidez. A mesma família que ridicularizou o casamento simples agora se movia em torno do sucesso que não ajudou a construir. Em certo momento, Bruno se aproximou mais uma vez, já sem o mesmo brilho no rosto. Rapaz, fiquei sabendo que você está muito bem. Parabéns mesmo, sempre vi potencial em você. Samuel o encarou por um segundo. Não havia raiva no olhar,
só memória. Que bom saber disso agora, respondeu, sereno. Bruno tentou rir, mas o som morreu curto. Lorena percebeu a mãe observando tudo à distância. Célia parecia dividida entre orgulho tardio e vergonha silenciosa. A festa seguia bonita, mas algo ali tinha mudado. O centro do salão já não era a decoração, nem o aniversário, nem as aparências cuidadosamente montadas. Era o contraste entre quem julgou cedo demais e quem venceu sem precisar anunciar nada. Samuel se aproximou de Lorena. Está tudo bem? Ela olhou ao redor. A irmã tentando parecer afetuosa, o cunhado desconcertado, a mãe perdida entre culpa e conveniência. Depois olhou para ele. Está melhor do que eu imaginei. Ele sorriu. Quer ir embora? Lorena pensou por um instante. Durante anos, sonhou em um dia voltar ali forte o suficiente para não se sentir pequena. Mas agora que isso tinha acontecido, percebeu algo inesperado. Não precisava permanecer para provar mais nada. Ainda não, respondeu. Tem uma coisa que eu quero dizer. Samuel assentiu. Sabia que aquele momento não era dele. Era dela. Lorena caminhou até perto da mesa principal, quando percebeu que boa parte da família a observava sem disfarçar mais. Alguns por curiosidade, outros por interesse recém-descoberto. Alguns apenas tentando entender como a mulher que durante anos foi tratada como exemplo de escolha errada, agora se tornara a presença mais respeitada da noite. Célia ajeitou o colar ao vê-la se aproximar. Vanessa forçou um sorriso. Bruno ergueu a taça como se ainda pudesse transformar tudo em cordialidade. Lorena parou diante deles com serenidade. Não havia raiva em seu rosto. Havia algo mais difícil de enfrentar. Clareza. Eu quero dizer uma coisa antes de irmos embora. A música continuava ao fundo, mas perto dali as conversas diminuíram naturalmente. Não por escândalo, por atenção. Lorena olhou primeiro para a mãe. Durante anos, vocês disseram que eu estava estragando a minha vida por me casar com o Samuel. Célia baixou discretamente os olhos. Lorena voltou-se para Vanessa. Riram da nossa casa pequena. Depois encarou Bruno. Riram do trabalho dele, do carro dele, das roupas dele. Riram até do dia do nosso casamento. Bruno tentou responder. Lorena, isso já passou. Ela o interrompeu sem elevar a voz. Passou para mim, mas não apagou. O salão ficou ainda mais silencioso. Samuel observava de longe, sem interferir. Sabia que aquela força havia sido construída dentro dela ao longo de muitos anos. Lorena respirou fundo. Hoje vocês nos tratam diferente. Ela fez uma pausa curta. Mas não porque aprenderam a respeitar, porque descobriram que ele venceu. A frase atingiu em cheio. Vanessa cruzou os braços, desconfortável. Não é isso. Lorena a olhou com tranquilidade. Então me diz, se o Samuel ainda estivesse no mesmo apartamento, no mesmo emprego, com o mesmo carro antigo, vocês estariam agindo assim hoje? Ninguém respondeu. Nem podia, porque todos sabiam a verdade. Célia apertou a bolsa com as duas mãos. Bruno desviou o olhar. Vanessa fingiu arrumar o cabelo. Lorena continuou. O dinheiro dele não mudou o caráter dele. O sucesso não transformou o homem que ele sempre foi. Ela sorriu levemente. Só revelou quem vocês sempre foram. A frase caiu como pedra em água parada. Sem grito, sem humilhação barata, mas impossível de ignorar. Célia respirou fundo e pela primeira vez na noite falou sem pose. Eu só queria o melhor para você. Lorena a encarou com ternura triste. Não, mãe. A senhora queria o mais bonito por fora. A mãe ficou em silêncio. Havia ali uma dor real, porque às vezes a verdade machuca mais quando vem tarde. Samuel então se aproximou.
Parou ao lado de Lorena e falou com a calma de sempre. Eu nunca precisei ficar rico para ter valor. Olhou diretamente para Bruno. Só precisei de tempo para que alguns percebessem. Depois voltou-se para Célia. E mesmo assim, nem todo mundo percebeu. Ninguém soube responder. Porque o dinheiro podia comprar roupas melhores, carros melhores, festas maiores. Mas não comprava maturidade de última hora. Não comprava respeito sincero. Não comprava anos devolvidos. Lorena segurou a mão de Samuel. Naquele instante, ela entendeu que a maior vitória não estava no patrimônio, nem no carro parado lá fora, nem no desconforto estampado no rosto de quem zombou. A maior vitória era ter permanecido ao lado de alguém valioso, quando ninguém mais enxergava isso. Parabéns pelo aniversário, mãe, disse ela com educação. E então se virou. Samuel a acompanhou sem pressa. Os dois caminharam até a saída de mãos dadas, enquanto o salão permanecia em um silêncio estranho, pesado e revelador. Atrás deles ficaram as luzes bonitas, as taças caras e uma família cercada de aparência, mas vazia do essencial. Do lado de fora, o ar parecia mais leve. Samuel abriu a porta do carro para Lorena. Antes de entrar, ela olhou para ele e sorriu. Sabe o que mais me alegra? O quê? Você nunca precisou se vingar de ninguém para vencer. Samuel beijou sua testa, porque vencer de verdade nunca foi sobre eles. Naquela noite, o que mais brilhou não foi a decoração do salão. Não foram as luzes, as taças caras ou as roupas escolhidas para impressionar. Foi a verdade. Uma verdade que muita gente tenta esconder atrás de aparência, sobrenome e status. Porque, no fim das contas, o problema daquela família nunca foi Samuel ser pobre. Foi ele ser valioso, sem precisar do dinheiro que eles idolatravam. Isso incomoda. Incomoda ver alguém digno, sem depender de luxo. Incomoda ver caráter onde se esperava fracasso. Incomoda perceber que tanta arrogância foi construída em cima de critérios vazios. Lorena entendeu isso antes de todos. Quando escolheu Samuel, ela não escolheu pobreza. Escolheu honestidade, escolheu parceria, escolheu alguém que continuaria sendo inteiro, mesmo sem ter muito. E talvez essa seja uma das lições mais difíceis da vida. Algumas pessoas só reconhecem valor quando ele vem embalado em sucesso. Só respeitam quando há dinheiro envolvido. Só elogiam quando já virou vitória. Mas isso não é admiração. É conveniência. O verdadeiro olhar acontece antes, quando ainda não há aplauso, quando ainda não há resultado, quando tudo o que existe é essência. E foi por isso que, no final, o dinheiro de Samuel impressionou menos do que sua postura, porque riqueza pode ser construída, mas caráter ou já existe ou nunca existiu. E talvez a maior pobreza de todas seja justamente essa: ter aprendido a medir pessoas pelo que possuem e não pelo que são. E agora eu quero saber de você. Se você estivesse no lugar da Lorena, teria coragem de enfrentar a família por amor e ficar ao lado de alguém quando ninguém acreditava nele? Ou você acha que muita gente só aprende a respeitar quando vê dinheiro e sucesso? Me conta aqui nos comentários. Você já viveu uma situação em que alguém te desprezou na fase difícil e depois mudou completamente quando você venceu? Eu leio tudo. E aproveita também para me dizer de qual cidade você está assistindo esse vídeo. Eu adoro ver de onde vocês acompanham o canal. Se você gostou dessa história, deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder as próximas histórias. E compartilha esse vídeo com alguém que precisa lembrar que quem vale a pena continua valendo, mesmo antes da vitória aparecer. Nos vemos na próxima história.